Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca da festa da Sagrada Família do ano C. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Então, dá-se esse tempo em que a Igreja nos chama, né, a recordar o acontecimento. E este recordar do acontecimento pode justamente causar uma ação que ela vai se tornar uma ação como que ritual, mas ela pode simplesmente se perder como uma recordação de data e não como um evento que de fato insere a vida numa realidade nova. E assim o evangelista São Lucas vai colocar então esse alerta justamente narrando esse acontecimento aos 12 anos de idade de Jesus como um tempo de marca que antecipa aquilo que deveria ser nos 13 anos, né, o Bar Mitzvah, parece que seja esse nome. Então, esse acontecer do tempo de Deus que supera e surpreende. Então, os pais iam todos os anos a Jerusalém, e aqui faz justamente esse pais, esse termo pais, nós sabemos que é José e Maria, mas é uma conotação de não dizer o nome, e também na forma que é expresso, né, seriam os pais como aqueles que criam e instruem. Então, como que passa algo, né, para esses filhos, né? Então, aqui para o menino Jesus, como que passasse a tradição, quisesse passar uma tradição, passar aquilo que se repete. Então vão todo ano, a festa da Páscoa, aqui se coloca, né, como que o reconhecimento da ação poderosa de Deus que libertou o povo, mas uma ideia de uma celebração, de um evento cultural. Então, tendo atingido, né, um tempo, 12 anos, né, um tempo também, né, uma idade de cultura, eles sobem no sentido de a Jerusalém como quem vai alcançar, né, uma meta, é simplesmente o lugar, né, Jerusalém não como cidade santa, mas como um lugar geográfico. E segundo o costume, então aqui o evangelista vai frisando justamente isto, né, que é algo que está estabelecido, né, é uma norma, e da festa da Páscoa, mais uma vez, o evento cultural. E aqui é bom a gente ressaltar isso, porque as expressões, né, se fizeram mais como expressão cultural, mas sem o relevo da transcendência, sem o relevo da espiritualidade de que está sendo realizado. E colocam então, né, que acabados, né, os dias dessa festa, então desse evento, né, é uma expressão realmente, né, de objetivos rituais, né, como vem fazendo. Então assim o liturgista vai nos chamando justamente a compreensão, né, de que a fé não é simplesmente cumprir ritos, né, a fé é a inserção da vida do ser no plano de Deus, né, e o plano de Deus, né, inserido na vida da pessoa. Diz então que quando eles estão voltar, né, coloca justamente esse segmento daquilo que foi, aquilo que é anterior, diz que o menino Jesus, e aqui a expressão recorda como que um pequeno aprendiz que cresce, né, o Salvador, né, ele então, ele permanece, ele não segue. Aqui o evangelista vai fazendo essa distinção para nós. Ele não segue a eles, né? E ele firma-se ali. E ele fica nesse lugar geográfico, sem que os pais então percebessem, no sentido para justamente dizer que, né, esses que instruem, eles não percebem, no sentido justamente de que eles não compreendem, não estão sabendo, né, não estão entendendo esse modo do Cristo. E eles pensam que eles estivessem então com os outros na caravana, e aqui faz esse pensar no sentido justamente de uma crença,
né, por costume. Então, todos fazem, né, ele vai estar fazendo também. E eles andam então um dia inteiro, né? E diz que o texto, né, não são descuidados, né? Não tem isso de tá numa caravana dos homens, na caravana das mulheres, né? Como tava, Maria pensa que está com o pai pensa que está com Maria, não tem registro desse tipo de coisa, né? E então nesse dia eles buscam, né? Como um olhar, né, de cima para baixo, como quem vasculha, procura verdadeiramente isto, né, com os parentes, ou seja, com os descendentes, né, ou com algum conhecido, né, alguém que teria uma experiência. Então vai fazendo justamente esse distanciamento de Jesus com a descendência, né? Ou seja, que é aquele que crê em Deus, aquele que aderiu ao plano de Deus, né? Ele vai ter uma ação verdadeiramente nova, né? Não é da experiência dos outros, né? Mas como não encontrar, ou seja, né? Não encontrar no sentido de uma solução total, né? E aí eles é que vão voltar, né? Vão voltar a Jerusalém e a procura dele, né? Vasculhando, e diz o texto, né, que esse período de 3 dias como um curso temporal que a esperança vai terminando, né? E eles então o acham, né? Aqui então o texto coloca, né, que encontrar Jesus é encontrar a solução, né? Então, assim, algo surpreendente de encontrar. E o texto vai colocar aqui no templo, mas numa expressão de hieró, que refere-se mais à edificação do que esse lugar sagrado. Então vai reforçando essa ideia do que se faz, né, na espiritualidade. Eles encontram Jesus como que impostado lá, sentado, em destaque no meio dos mestres, né, que instruem, né, e ele estava ouvindo não somente uma coisa de escutar, mas de um profundo refletir e interrogando, fazendo perguntas no sentido de que quem busca intensamente, né, algo de extrair pureza, né, e todos que também então ouviam ele, né, refletiam, estavam como que, por assim dizer, estupefatos, né, ou seja, com a novidade que dava, né, um texto vai dizer inteligência, outro da sabedoria, mas refere-se justamente à capacidade de Jesus de ofertar uma compreensão devido às suas próprias conclusões. E quando os pais, né, viram, ou seja, identificaram ele mesmo, né, eles ficaram, então, diz o texto, né, perplexos, como quem não imaginaria que isso poderia vir, né, dele, né? E vai dizer, né, a expressão que Maria, né, mas vai usar, né, não usa o nome, vai dizer a mãe, né, no sentido daquela que gera, né, biologicamente, vai falar com ele, né, meu filho, né, no sentido de que eu te gerei, e esse filho, né, como se dissesse assim, você descende e você não deveria diferir, né, daquilo que você recebeu de nós, né? E ela diz, né? Por que fizestes isso, né? Que fizestes isto, né? Aqui vai dizer justamente, denota que o agir de Jesus está ultrapassando o costume, o modo costumeiro. E ela afirma isto, né? Eis que teu pai, né? No sentido daquele ancestral, não fala o nome de José, né? Mas no sentido desse este ancestral, né? Como um costume que não deve deferir, né? E eu, no sentido também deste presente, né? E o texto vai usar, né? Exetomen, né? Ou seja, nós te buscávamos mas sem saber, né? Sem pistas, né? E uma aflição, para dizer isso, de uma angústia muito grande, né? De não encontrar. E Jesus aqui vai colocar, né? Por que me procura? Ou seja, qual a razão que me procura? Né? Busca, por que me procurais, né? Esse busca,
buscar saber, né? E ele vai dizer, não sabeis, como se dissesse, né? Não tem consciência, que devo ocupar-me das coisas de meu Pai, e aqui então se refere justamente, né, a este Pai Celeste. Então a fé não é simplesmente realizar ritos, né, mas é, assemelhar-se a isto que se está fazendo. A oração não são só palavras, né? A oração é um sentido. O rito, ele é de fato uma concretização da graça, da bênção, né? E diz, do meu pai, né? E diz o texto que eles não compreendem, ou seja, eles não conseguem fazer essa correlação entre aquilo que se está sendo realizado, né? Isso está imprimindo na pessoa a graça de Deus. Não é uma coisa que passa por fora, né? Então, este compreender, né? Ou seja, esta interação da realidade, daquilo que é feito humano, atinge o celeste, né? E o celeste atinge o humano. E o texto então vai dizer, né, que ele então desceu, né, com eles. Então esse descer é no sentido de que ele se coloca no mesmo plano devido o quê, né? Devido à condição deles, né? A, a Nazaré e lhes era submisso, ou seja, né? Não é simplesmente que Cristo vai fazer o que ele está dizendo, mas é um estado do ser que conforma, ele então, submisso, ou seja, ele conforma a sua condição ao estado, e aí vai dizer, né, desta condição, como é conformar isto? O texto vai colocar, Maria guardava todas essas coisas no coração. Então, como conformar, né? É fazer-se discípulo. Por isso agora a mãe, né, aquela que gerou, ou seja, é como o evangelista dissesse, né, Maria agora vai de mãe e para o estado de discípula de Jesus. Ela guarda não mais a lei que cumpria e repetia, mas agora ela então guarda no sentido do novo costume, né? O costume de fato, qual que é o novo costume? Vai dizer, né, que Jesus então ele cresce, ou seja, ele progride, né, amadurece na sabedoria, ou seja, este amor à clareza do saber, a graça, ou seja, suas ações comunicam para além delas, e diante de Deus e dos homens, ou seja, esse conjuntamento que indica entre o absoluto e o humano que assim cresce. Então a liturgia nos coloca diante desta reflexão, como vai dizer, né, o apóstolo Paulo, né, tudo o que fizerdes em palavras e obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nos coloca justamente desta reflexão profunda de que a expressividade da nossa fé, ela deve entranhar todo o nosso ser, todas as nossas ações, de forma a uma comunhão verdadeira, e não repetidores de rito em momentos fechados, mas agora a nossa vida é chamada justamente o quê? A esse progredir. Não podemos ficar numa fé infantil, né? Mas progredir na fé, progredir na comunhão com Deus. Boa semana a todos.